Olá amigo, tudo bem? Recentemente eu fiz um vídeo que teve dezenas de milhares de compartilhamentos, que viralizou, quando eu falei a respeito do prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, que resolveu comprar uma briga para defender a economia de São José dos Campos, priorizando salvar vidas. Eu não sei a sua interpretação de economia, mas eu quero ler para você uma interpretação, um texto que eu recebi da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Entenda o que significa economia. Depois eu vou dar uma definição de política e vou falar sobre a situação de São José dos Campos. Economia, atenção, não é sobre produção e geração de riqueza. Economia é questão de sobrevivência, é vida pulsante, é comida na mesa. É o suor da iniciativa privada que constrói essa nação. Empresários e trabalhadores juntos são a força produtiva do país. CNPJ é sinônimo de luta e de coragem, de gente valente, de gente que realiza, empreende e prospera. Atenção, empresários são os desbravadores da economia, são a base forte que criou e mantém o Estado. São os protagonistas que se arriscam gerando emprego, renda e impostos. São audazes que garantem a formação e a evolução das famílias. Agora, eles precisam de socorro. Eles precisam do seu apoio. Valorize os negócios, fique do lado dos empresários e participe desta luta. Chegou a hora do Estado retribuir com menos promessa e mais ação. A sociedade, como conhecemos, corre perigo e só a reconstrução da economia é capaz de salvá-la. Ajude-nos a cobrar as ações do Estado. O momento é de atitude e de união. CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. E para você que não sabe o que quer dizer política, olha o que Aristóteles fala sobre política. Ele diz que política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Eu vou repetir. Ciência é a política que tem por objetivo a felicidade humana. E eu pergunto, os políticos que nós conhecemos hoje, que estão destruindo a nação e a economia, estão tendo por objetivo a felicidade humana? Dá para acreditar nisso? Principalmente quando diz que a política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, elas buscam conhecimento como meio para a ação. Está sendo buscado conhecimento? No momento em que a prefeitura da cidade mais inovadora do Brasil, a cidade onde tem o CTA, onde tem o ITA, onde tem o Embraer, onde é referência em tecnologia e inovação, o prefeito, depois de fazer todo um estudo criterioso, apresenta as diferenças de São José dos Campos em relação a São Paulo, em relação ao restante do Brasil. Mostra que a cidade está plenamente preparada. Mostra que apenas uma das UTIs tem uma capacidade 12 vezes maior de atendimento do que a sua operação atual. E mesmo assim, desculpa a expressão, tem cretinos que vão lá e questionam no Facebook do prefeito: por que o senhor não está concentrado em fazer hospital de campanha? Que mentes medíocres, que não entendem que a economia está sendo dilapidada e destruída exatamente pelo incentivo a esses hospitais de campanha que você deve estar assistindo, se estiver acompanhando, dezenas deles totalmente ociosos no Brasil e milhões que saíram dos cofres públicos e não retornarão. E aí eu vejo uma postagem do prefeito de São José dos Campos, e precisamos voltar aqui agora, aonde ele apresenta a cidade de Atibaia. Atibaia, a juíza de Atibaia permitiu, a juíza doutora Adriana da Silva Pereira, ter uma visão diferente e liberou, ela validou o decreto da prefeitura de Atibaia. E detalhe, atenção que eu vou falar para você agora. O prefeito de Atibaia fez um vídeo e ele está infectado com Covid-19. E mesmo assim, a juíza teve a sensatez, teve o equilíbrio, teve a capacidade de se sensibilizar e liberar o comércio de Atibaia. E São José dos Campos, que proporcionalmente tem menos impacto do que o de Atibaia. São José dos Campos, que tem muito mais recursos tecnológicos e capacidade de enfrentamento do que Atibaia, teve o decreto do prefeito suspenso. Algumas pessoas, vou dizer assim, me sinto mais confortável, tiveram a coragem de dizer que o prefeito Felício estava fazendo encenação e que iria parar por isso. Era apenas para dizer que ele não estava seguindo cegamente a orientação do governador. Não é verdade. Tanto que quando ele fez a apresentação, que ele mostrou a defesa, a sentença da juíza suspendendo o decreto municipal, qual é o objetivo do decreto? É permitir que a prefeitura exerça o seu poder.
e deixar de ser tutelado pela justiça e permitir que o prefeito, sim, que foi eleito para isso, que assume a responsabilidade por isso, exerça a capacidade de escolher o que é melhor para o seu povo, priorizando sempre a preservação de vida. E não esse discurso feito de que querem destruir vidas. Mentira, isso não é verdade. Estudem, vejam o que foi apresentado. A prioridade número 1 é a preservação de vida. E ele teve tanta coragem que ele disse: 3 dias antes de sair a sentença, a mãe da juíza, que para nós é justiça e para ela é a filha, a mãe da juíza disse que a justiça não permitiria que esse decreto permanecesse e iria suspender. E ainda tem coragem em chamar o prefeito de vagabundo em postos anteriores. Assim como chama o presidente também de vagabundo em vários dos seus postos. Tem uma máxima que você precisa saber de uma vez por todas. Um homem convencido, uma pessoa convencida contra a própria vontade permanece com a primeira opinião. Se você já tem uma ideologia, você sempre vai se associar com quem pensa igual a você. E a tendência natural é que você esteja conectado com quem reforça a tua linha de pensamento, porque isso acaricia o ego, isso faz bem. Não se abrir para ouvir a opinião do outro, muitas vezes pode ser continuar defendendo uma posição, mesmo sacrificando uma prefeitura, um estado e um país à destruição. E aí, nenhum problema com relação às ideologias que você tem. O problema é que há uma tendência natural do ser humano continuar com a mesma posição se alguém tenta convencê-lo do contrário. E quer saber? Nenhum problema também a juíza colocar como um dos seus posts no ano passado, dia 14 de março, vai fazer um ano, de 2019, quem matou Marielle. Doutora, talvez daqui a um ano, daqui a 2 anos, nós ainda não saibamos quem mandou matar Marielle. Mas nós vamos tentar sempre descobrir por que tentaram destruir, matar a economia do país. Por que tentaram matar milhões de sonhos que são exatamente das pessoas que dão sustentação ao Estado. Está na hora dos promotores deixar de encostar uma faca no pescoço dos prefeitos, falando: não entra não com nenhum decreto para flexibilizar, porque você vai responder por isso, criminalmente por isso. E começar a dedicar energia para acompanhar o que está acontecendo nesses hospitais de campanhas. Começar a entender se esses hospitais de campanhas realmente estão adequados para isso. E mais, procurar entender se de fato existe a necessidade de alguns municípios declararem calamidade pública quando não existe casos suficientes para isso. E quer saber mais? Dos 645 municípios do estado de São Paulo, mais de 500 não tem um único óbito. Centenas não tem um único caso registrado. É motivo para destruir a economia do estado de São Paulo? A quem interessa isso? Quer saber mais? O estado de Minas Gerais, que faz divisa com São Paulo e Rio de Janeiro e que não resolveu transformar isso numa ação política, tem menos de 1/10 da quantidade de óbito que tem São Paulo e Rio de Janeiro, e na mesma proporção Ceará também. Eu acho que essa é uma questão que a política precisa voltar a ser política, no sentido de buscar o bem comum, o bem da humanidade, o bem da sociedade, e não política como aqueles que vão destruir a economia, matando milhões de sonhos. E o prefeito recomendou para a juíza, e eu vou ler aqui o que ele recomendou, que ela se declare impedida de julgar as próximas ações onde a prefeitura de São José dos Campos esteja envolvida. Segundo o Código de Processo Civil, o magistrado deve se declarar suspeito para julgar o caso quando ele é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, ou ele for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Talvez as partes de alguns juízes que nós sabemos no próprio Supremo Tribunal Federal, e neste momento o decreto do prefeito está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, e dependendo da mão de quem ele chega, a gente já faz uma ideia da sentença que virá, é que nós tenhamos mais pessoas com empatia, porque a dor hoje já dominou o país, a fome se dissemina, o comércio está sendo destruído, aproximadamente 80% das lojas em shopping center não retornarão, não reabrirão. Só que para você é uma loja fechada, e para aquele empreendedor que abriu aquela loja, serão anos de trabalho para pagar impostos para esse mesmo governo do estado de São Paulo que destruiu o seu comércio, se tivesse sido inteligente e estratégico, aproveitando a ciência e não desrespeitando, nesse caso, a Prefeitura de São José dos Campos, que é a referência nacional em inovação, que tem gigantes que o ajudaram a desenvolver essa pesquisa.
Quem deu o direito dos senhores destruírem milhões de sonhos de brasileiros? Quem deu aos senhores o direito de destruir a nossa economia? De alguns negócios construídos antes mesmo dos senhores nascerem? E que agora os senhores têm em seus currículos a morte dessas empresas. Quem os autorizou a fazer isso? Atrás de um CNPJ é uma família que chora. É um empreendedor que está sofrendo. E as mesmas pesquisas dizem que quando a economia sofre, quando existe recessão, aumenta-se a violência, aumenta-se o número de óbitos e famílias todas são destruídas. Até por alguns que não enfrentam, não têm a capacidade emocional de enfrentar essa dor e tiram a própria vida e a vida da própria família para não passar por essa frustração e por essa decepção. Para que isso? Vamos salvar vidas sim, mas sem destruir a economia. Já está mais do que provado que a insanidade foi a métrica utilizada para bloquear da maneira como foi feita, porque não havia planejamento nenhum, assim como não existe nada que declare efetivamente, que prove que tem que esperar até o dia 10 de maio. Por que tem que esperar até o dia 10 de maio? Onde estão os dados que mostram isso? O que vai acontecer milagrosamente a partir do dia 10 de maio que vai permitir abrir a economia, que não poderia ter aberto São José dos Campos, por exemplo, no dia 27 último? Onde São José, que deveria sim ser usada como referência, e você percebe o nível de insanidade, o quanto a pessoa não está disposta a ouvir o outro, que o governador deu duas alternativas. Quando falaram para ele do decreto do prefeito Felício, disse para ele, vamos tentar convencê-los do contrário, e depois vamos para a justiça se não forem convencidos. Isso é tudo menos liderança. Um líder diria, vamos ouvi-los, vamos entender a pesquisa, vamos ver os dados, vamos acompanhar e validar. Vamos dar apoio, porque o que precisamos é de ajuda para sair dessa situação, ao invés de tirar completamente essa opção e deixar apenas ou impomos a nossa vontade e vamos vencê-los, ou vamos para a justiça, mas não vamos permitir. Isto não é liderança, em especial de alguém que se apresenta como gestor, definitivamente não é. E aí eu digo para todos os 220 prefeitos do PSDB do estado de São Paulo, revoltem-se. Revoltem-se, usem a força que os senhores têm de milhões de eleitores. Cheguem para o governador e digam, chega de tanta insanidade, insensatez e vamos buscar o caminho da ciência. O caminho que vai nos trazer a liberdade de fato, em especial dessas escolhas tão ruins, que vão nos custar uma geração pelo menos. E que vai ser muito mais duro sair desse momento e árduo, porque abrimos mão da ciência, mesmo quando a colocamos como argumento e optamos pela insensatez. Infelizmente. E não custa lembrar, reforçar. Só para reforçar, são os empresários que são os desbravadores da economia, a base forte que criou e mantém o Estado. E não faz sentido agora o Estado, em especial o mais importante para a nossa economia, ser aquele que lidera a destruição de milhões de sonhos de brasileiros e de milhões de pequenas empresas. Senhor governador, o senhor não tem esse direito. Principalmente o senhor, que sempre conviveu com grandes empresários, mas sabe que muitos deles começaram pequenos. O senhor é uma vergonha.